Boa tarde. Neste segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Stanley Calderelli, escrito por Rodolfo Andrello, revisado e narrado por Bitdove. Brasileiro processa a China e pede 5 bilhões de reais como reparo por pandemia. Eis mais um capítulo na longa saga do vírus chinês. No episódio de hoje, falaremos de um advogado tupiniquim que decidiu recorrer ao Poder Judiciário de Banânia a fim de responsabilizar o ursinho Puff, o vulgo Xi Jinping, pelo coronavírus e seus efeitos na economia. Logo de saída, a atitude parece destinada a nada mais do que gerar risos pelo tamanho da pretensão. Mas será que os efeitos de atos como este têm que ficar restritos ao mundo do humor? Talvez não. Em primeiro lugar, há de se constatar as limitações de uma decisão estatal em Banânia criar algum resultado efetivo contra o ursinho Puff, já que os dois territórios não se encontram na mesma jurisdição. Foi dito ainda que o advogado não poderia ter usado uma ação civil pública para buscar o resultado processual, mas não nos alongaremos na entediante dinâmica processualística sobre ações populares, mandado de segurança, ações ordinárias ou mandado de injunção, pois entendemos que fixar-se nisso seria discutir o sexo dos anjos. Mas então, consideradas as limitações de buscar responsabilizar o ursinho Puff através do judiciário tupiniquim, será mesmo que não há outras vias que poderiam gerar qualquer resultado politicamente positivo nessa balbúrdia? A princípio, saibam os senhores que o brasileiro não foi o primeiro a tentar tal artifício. Lá em Trumpilândia, também já há uma manobra de advogados da Flórida buscando penalizar o Partido Comunista Chinês. Segundo as pessoas envolvidas, é o governo chinês que deve pagar indenização para estímulo econômico aos Estados Unidos e não o povo americano, disse o Dr. Russell Berman. Há então pelo menos duas vias para fazer com que os comunistas fossem julgados pelos seus atos. Na primeira, processos como o do brasileiro e o da Flórida podem instigar que se busque alguma decisão de um tribunal internacional. Essa opção, porém, depende de muitas variáveis políticas que não estão em nosso controle e, por esse motivo, não seria a nossa opção. Por outro lado, uma pluralidade de pessoas insatisfeitas poderia instituir um tribunal privado para apreciar as acusações contra o regime político do pastel de flango. Imagine a seguinte situação: um corpo de juristas forma um colegiado para apreciar as acusações. Os interessados apresentam suas peças processuais com as acusações e as evidências. O colegiado comunica o representante do ursinho Puff, pode ser aquele mesmo lá que estava tretando com a cria do Bonorô lá, o Bonorozinho. E nessa comunicação, eles convidam o líder político a apresentar sua defesa. Bom, certamente, sabendo da ineficácia da decisão do tribunal privado, o rei do gado chinês iria ignorar a carta convite. Nesse caso, o órgão colegiado poderia designar um advogado dativo para fazer a defesa do réu ausente e o processo seguiria o seu curso. A maioria esmagadora dos juristas apegados à burocracia já estaria arrancando os cabelos ao ouvir essa sugestão. Mas continuemos. Num segundo momento, o tribunal privado poderia emitir seu julgamento condenando o Partido Comunista Chinês pelas externalidades negativas que atingiram uma infinidade de indivíduos pacíficos. O episódio em si poderia ter muita repercussão internacional. Só no Brasil é possível imaginar uma série de veículos de mídia aí que ficariam afoitos para cobrir esses acontecimentos, Outros ainda iriam ridicularizar, mas ainda assim serviriam para dar aquela boa visibilidade. E se o experimento fosse replicado em outros países? Imagine Estados Unidos, Itália, outras nações com indivíduos instituindo seus tribunais privados e pronunciando a culpa do regime chinês. No final, poderíamos colocar essas sentenças nas mãos de alguma pentelha aí para ficar perseguindo o ursinho Puff nas reuniões internacionais e protestando que ele responda pelos crimes praticados. Não seria isso uma maravilha? Os comunistas sempre têm a opção de ignorar e fingir que nada está acontecendo, mas em algum momento as pessoas podem começar a se perguntar por que a China não encara esses desafios de frente. Numa analogia,
Seria como você colocar um boxeador amador para se apresentar como desafiante de um famoso peso pesado. Um dia as pessoas vão rir, no outro dia as pessoas ainda vão rir, mas se isso se repetir várias vezes e o peso pesado sempre ignorar o desafio, em algum momento as pessoas começam a ver aquela atitude com desconfiança. Quanto mais ele tenta fingir que nada acontece, mais da sua reputação ele acaba perdendo com a inércia. Além do mais, o que temos visto é que os políticos chineses não estão dispostos a engolir sapo. A hostilidade com que eles responderam aí ao episódio da cria do Bonorô não foi sem precedentes, considerando outras tretas, como a indignação deles com charges produzidas na Noruega, permitindo concluir que eles não estão exatamente dispostos a viver com o estigma de serem os responsáveis pela doença que até então pode ser considerada o mal do século. A título de comparação, quando a Venezuela ainda estava bem das pernas, Hugo Chávez costumava caçoar de George W. Bush, e em reuniões da ONU ele até declarava que o Bush fedia enxofre. Mesmo assim, essas bravatas passavam em branco, só servindo para fazer a alegria dos esquerdistas que nunca criticaram Chávez por se indispor com seu maior parceiro comercial. Já no atual cenário, a política chinesa parece bastante motivada a contestar alegações que manchem a sua preciosa reputação, e isso é uma postura incomum no xadrez diplomático. Claro, tudo isso também poderia não dar em nada, né? E as pessoas, depois do julgamento privado contra o Partido Comunista Chinês, continuariam suas vidas. Mas o que temos a perder? A menor repercussão que pode haver é que algo dessa natureza irrite aí representantes da mídia tradicional e os senhores reis do gado, como Rodrigo Maia, que estavam usando da crise diplomática para se promover. Isso aí já seria benefício suficiente. Porém, no melhor dos cenários, as pessoas descobrem que não precisam da chancela estatal para suas decisões e que seus destinos estão em suas próprias mãos. Venha cá, ursinho Puff, e vejamos aí se o seu Kung Fu continua afiado. É isso aí, obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se inscreva aqui no canal e dá aquele tapa no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, tchau!